Ora, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como já puderam ver pelo título, vamos ter o que é que eu como num dia e eu vou-vos mostrar basicamente aquilo que nós vamos comer em todas as refeições. Eu tenho partilhado com vocês no perfil do Instagram, mais nos stories, os pratos que eu vou fazendo, que tomo ao pequeno almoço, ao almoço, alguns assim pontualmente, e vocês pedem-me sempre para partilhar mais vezes porque gostam de ver o que é que eu faço, gostam de tirar ideias, gostam de aprender receitas novas. Tem várias receitas que eu acabo por partilhar nos stories que depois vocês pedem-me para vos enviarem, mostrar como é que eu faço, por isso achei que era um bom conteúdo e que vocês iam gostar. Por isso vou aproveitar a continuação do vídeo anterior a este, sobre a emenda da semana e compras do supermercado, para vos mostrar então um dia alimentar connosco. São neste momento 8 da manhã, eu já tomei banho, como podem ver, e consegui pousar o pequeno Dinis um pouquinho para conseguir fazer então o meu pequeno almoço. A Yali ainda está a dormir. Eu vou então mostrar-vos o que é que costumo comer. Eu vou variando um bocadinho, no entanto, a maioria dos dias, durante um tempo, eu faço o mesmo, para me facilitar a rotina. Tudo aquilo que é mais rotineiro acaba por me facilitar os dias, sabem? Ou seja, eu já sei que vou me pôr a pé, vou fazer exatamente aqueles passos por ordem, já sei o tempo que demoro, o que é que preciso ter constantemente na despensa, sabem? Ou seja, por exemplo, ali por volta de janeiro, quando começam a vir as laranjas, dezembro, janeiro, por aí fora, faço muitas vezes panquecas de laranja e coco. E então ajuda-me a saber que tenho que ter sempre laranjas em casa, bebida, ovos, entendem? E agora, as laranjas não estão tão doces, não é? Não está na época delas, e eu acabo por fazer outras coisas. E uma coisa que me tem sabido muito bem é o pão torrado com manteiga de amendoim, banana, meto sempre outra fruta, ou morangos da nossa horta, ou kiwis, e por norma é isso, e bebida de aveia com café, e é isso que eu vou fazer hoje, ou seja, é o mais normal dos meus dias, agora neste tempo de verão. Já tenho então o pequeno almoço feito e eu vou-vos dizer o que é que uso. Eu tomo esta bebida de aveia aqui, ela é do Lidl, e eu já experimentei várias bebidas e eu acho sempre que são muito doces porque tinham adição de açúcares ou alguma coisa mais. Esta aqui foi recomendada pela nutricionista e eu só consigo beber esta e a da Rude Health. Então, pronto, depois descobri que a do Lidl também era nutricionalmente boa e pronto, costumo comprar esta porque é realmente muito mais barata. Depois, o pão, eu já guardei, mas já vos mostro. Eu coloco banana, tecnicamente devia ser meia banana, mas eu depois não consigo e ela acaba por ir para o lixo, o resto da metade, porque fica escura, sabem? Então, olhem, eu prefiro adicionar uma banana inteira e a outra ponta eu como. Ou se a Yali estiver comigo já a tomar o pequeno almoço, nós dividimos para depois não ir para o lixo ou dar aos animais, neste caso. E depois retiro estas calorias no outro ponto do dia. E depois um kiwi e a manteiga de amendoim é 100% manteiga de amendoim. Eu costumo comprar esta aqui do Continente, que é onde nós vamos às compras, o meu pequeno Dini está a acordar, mas eu adoro a de pedaços do Mercadona. A única coisa que tem que ter em atenção é aqui nos ingredientes vir apenas amendoim, mais nada. Ou seja, não pode ter mais ingrediente nenhum. O pão, por norma, é este aqui do Continente, o de cereais, que ele é de massa-mãe e fermentação lenta. E há também aquele, o Rustic, não sei se sabem, acho que a marca diz Rustic aqui em cima. Hoje, por acaso, não tenho para vos mostrar, mas também de cereais, só que é um bocadinho mais caro do que este, vende-se em todos os supermercados, mas é ótimo também. Desde que eu descobri, ou seja, a nutricionista, ouvi vários nutricionistas, neste caso, a recomendar este, então experimentei, gostei dele e tenho comprado este porque é mais barato um pouquinho do que o outro. Então, a Alison acordou e eu vou-vos mostrar agora o que é que ela vai comer porque é diferente do meu hoje. Ela normalmente pede o que quer e eu faço-lhe.
Às vezes come o mesmo que eu, outras vezes é o que lhe apetece, na realidade. Ela costuma lanchar lá em baixo, junto com as cadelas e as coelhinhas, ali no nosso pátio. E o que é que ela pediu? Iogurte, e ele é natural, sem açúcares. Uma colherzinha de manteiga de amendoim e sementes. Normalmente quando ela pede iogurte eu coloco sempre assim uma manteiga e algumas sementes, ou frutos secos, depende do que ela quiser. Mas ela pede muitas vezes para pôr sementes. Depois aqui os cereais para o iogurte, e são flocos de milho e eu não sei se este é arroz puff ou se é trigo puff, confesso. Eu acho que é arroz. Depois ela pediu pão, ontem os meus tios vieram cá e sobrou muito cacete, pronto, ela apanhou esta maminha e banana, assim, dei-lhe uma metade de banana. E é isto que ela vai comer hoje. De volta, e neste momento são 11h25, eu vou preparar então o almoço. O Diogo vem comer a casa ali por volta do meio-dia, vem com o meu tio e a minha mãe chega para almoçar do trabalho por volta ou seja, ela sai ao meio-dia e meia, lá para o meio-dia e 40, ela costuma estar aqui. E as coxas de frango, nós não temos forno, quer dizer, eu tenho um forno do fogão a gás, mas ele demora muito tempo. Se um forno elétrico já demora algum a aquecer, o de gás, eu acho que a comida demora muito mais tempo a fazer. Então, pronto, nós ainda não temos forno, o nosso forno, digamos assim. Então, desde que vim para aqui, eu faço absolutamente tudo na airfryer. Quando eu estou com o Dinis, por acaso, ele ainda está a dormir, eu depois, enquanto sequei o cabelo, eu pus-me aqui, fofo. E ele ficou a dormir até agora, ou seja, está a dormir mais ou menos desde as 9, talvez, até agora, até às 11h30, 2 horinhas e meia, prontos. Quando eu estou sozinha com ele, eu prefiro fazer coisas na airfryer, por causa da questão do fogão. Ou seja, grelhar uns bifes e assim eu tenho sempre receio que salte alguma coisa. E mesmo que ele esteja acusado, com ele no colo eu consigo pôr ali umas coxas a fazer, uns peitos, qualquer coisa. Enquanto que no fogão eu tenho sempre mais receio, ligar o gás e essas coisas todas. Pronto, acho que é mais manobras e não me sinto tão confortável. Nem sem Dinis, nem eu detesto grelhar bifes. Tudo o que seja em frigideiras e não sei o que, detesto, confesso. Adoro comida de forno, sabem? Pronto, então lá está, acabo por preferir. Hoje vão ser então coxas de frango na airfryer e vou fazer para acompanhar um arroz de ervilhas e cenouras, um arrozinho branco de ervilhas e cenouras. E devo preparar também alface não, salada com pepino e cenoura. Alface por acaso não tenho hoje. E é isso, vou então mostrar-vos como é que eu faço as coxas. Eu sinto sempre que é a coisa mais básica de sempre, mas já me perguntaram até como é que eu descasco o pepino para ficar com a forma que eu deixo. Por isso, às vezes aquilo que eu acho que é básico para mim pode não ser para outras pessoas, principalmente para alguém que não está habituado a usar air fryer. No entanto, temperos eu sinto que é igual para tudo. De qualquer maneira vou-vos mostrar. Então, mudança de planos. Eu pedi ontem ao Diogo para me descongelar coxas para o almoço e peru para a noite. O que é que o meu desgraçado fez? Foi buscar um tabuleirozinho de 4 coxas, quando ele sabe que isto aqui no máximo daria para mim e para ele, ou seja, nem coxas tem para a Ali, porque são 2 para ele, 2 para mim e 2 para a Ali. Pronto, eu tenho que fazer comer para mim, para a minha mãe, para o Diogo e para a Ali, somos 4, o meu tio costuma trazer para ele. Por isso não sei o que é que o desgraçado fez. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer a perna de peru, que é bem grandinha. Tenho aqui 2 pernas de peru e paguei 6,25€ já agora. Vou fazer as 2 pernas de peru, que era o que eu ia fazer lá à noite. E assim eu tenho tempo de ir buscar mais coxas lá abaixo e descongelar para logo à noite. Vou fazer então a perna de peru na air fryer. E depois tenho aqui um restinho de peru. Tipo costeletas da coxa, isto foi o Diogo que comprou, eu não sei, não sou muito isto, mas pronto, tem aqui costeletas da coxa e é de peru e tem aqui umas 3, por isso se isto não chegar, porque às vezes as 2 coxas costumam mingar um bocado, pronto, se não chegar tem aqui, vou fazer este restinho grelhado, então quando o Diogo chegar ele faz esta parte. Acabei de perceber que a perna de peru é enorme, por isso está perfeitamente para nós os 4. E o que é que vai acontecer? Não vai ficar pronto a tempo, não vai ficar pronto para o meio-dia, só lá para o meio-dia e meia, porque isto aqui era suposto ser para a noite, então ainda está congelado, um bocadinho. Vai assim,
é o banho de air fryer. Podem colocar ainda congelado, que é super rápido. Colocam a descongelar aqui e depois fazem, temperam normalmente. Por isso, eu vou deixar descongelar agora um bocadinho primeiro e só depois é que tempero, porque senão não vai acrescentar muito sabor à carne, sabem? Diz-me. Vegan, então. Pronto, já tenho ali as coxas a descongelar então e vou aproveitar para fazer o arroz. Este menino está a começar a mexer-se, por isso é muito provável que eu esteja a começar a acordar. Como é que eu tempero as coxas depois? Com pimentão, noz moscada, um bocadinho de tomilho e um fio de azeite, que é para não ficar muito seca, e é isso. Em relação ao arroz, já coloquei a cenoura, eu coloco antes de colocar o arroz, porque assim vai deixando aquele gostinho e aquela cor na água, e só quando já o arroz estiver quase pronto é que eu junto as ervilhas. De volta, já é hora do lanche, estou neste momento umas 3h30, a Ali está a dormir, ela hoje adormeceu, fez a sesta, adormeceu mais tarde. Já passava das 3, eram umas 3h10. E eu não tenho fome, mas apetece-me qualquer coisa. Está calor, apetece-me algo fresco. E em vez de estar a petiscar outra coisa qualquer, vou já lanchar e depois ela lancha. E normalmente o lanche dela costuma ser isto que eu vos vou mostrar. Eu roubei ali, apetecia-me queijo, roubei ali 2 fatias, esta é a segunda, de queijo. E este aqui é daqueles menos 50% de gordura. E assim também vou buscar alguma porcentagem de proteína que não comi ao pequeno almoço. Pronto, o que o nutricionista me disse foi quando eu fizesse aquele pequeno almoço para incluir, por exemplo, um queijo fresco, queijo, adicionar proteína em pó, por exemplo, à bebida, mas essa parte ainda não comprei. Ou então, por exemplo, um ovo. E eu guardo o ovo para quando tenho ou queijo fresco, assim, para o lanche também da manhã. Porque não consigo de todo comer o ovo ali. O miúdo acordou, eu tive que ir buscá-lo e pousei-os em cima da airfryer, por isso... pronto, a nutricionista sugeriu adicionar um ovo, um queijo fresco ao pequeno almoço. No entanto, eu adoro o pequeno almoço assim como ele está. Não consigo trocar, por exemplo, aquele pão com um queijo fresco. Acho que preferia, por exemplo, uma tosta mais crocante, é como eu gosto, porque senão depois fica muito... não sei explicar, pronto, eu gosto daquele pequeno almoço assim e então depois tento compensar com a proteína no lanche da tarde, por exemplo. E, por exemplo, uma vez que eu não fiz proteína ao almoço, ao pequeno almoço, eu tento depois compensar ao almoço ou jantar e coloco, por exemplo, o ovo cozido que ela sugeriu comer a meio da manhã, mas que normalmente eu não sinto fome. Se eu tomar aquele pequeno almoço, eu não sinto fome ao meio da manhã, então acabo por não fazer um lanche e não me quero estar a obrigar também a comer aquele ovo, sabem, ou o que quer que seja. Eu fico sem comer depois até ao meio-dia, porque não me apetece. Se me apetecer, eu tento fazer uma escolha dessas. Acabo por ter sempre uns ovos cozidos para esses dias. Depois, o que eu vou lanchar agora é uma tigela de iogurte com cereais. A nível de quantidades, neste caso eu ando entre estes que eu adoro, são do Continente. Este é um Skir de coco que eu amo e tem um alto teor em proteína, lá está. Se eu vir que, isto não é todos os dias, atenção, mas mais uma vez, se eu vir que não fiz a quantidade de proteína que precisava no pequeno almoço, à tarde, quando eu for comer o meu iogurte, eu tento que seja este aqui, pelo teor de proteína que ele tem, porque eu adoro uns da Alpro, eu vou-vos mostrar. São estes aqui, e este aqui é de maracujá e ananás, e há de pêssego, também há de manga, eu adoro, há de coco, há naturais. Eu sinto que o que funciona melhor são estes assim, e
a nutricionista, eu até tenho que verificar, não tenho bem a certeza, porque a nutricionista quando recomendou o que vem em pote. No entanto, quando eu mudei para esta casa, estávamos tão atarefados que eu não lanchava de tarde, acabava por me esquecer e o iogurte estragava. E eu, na altura, comecei a comprar destes assim, porque ao menos não estraga, sabem? Porque assim eu, se comer este, boa, não é? Se eu não comer, os outros não estragam, não é só mesmo se passar de validade, mas os potinhos acabava por estragar ao fim de 3, 4 dias, não sei, não é? Mas pronto, eu adoro estes, mas estes aqui não têm uma porcentagem de proteína como aqueles, então hoje apostei neste aqui para compensar um bocadinho. Tenho tentado ter mais cuidado com essa parte da proteína, porque eu noto mesmo que desde que eu tive cuidado, que para além de ter emagrecido, ter desinchado, dá-me muito menos vontade de petiscar. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, antes eu punha uma coxa de frango, fazia um esforço enorme para comer uma coxa de frango, aquela colherzinha de arroz ou de massa, fazia um esforço enorme, mas lá está, passado um bocado, eu tinha aquele apetite, mas não era fome, sabem? Era aquela vontade de andar a petiscar em todos os lados, apetecia-me sempre algo e nunca sabia o que, então petiscava tudo à espera de encontrar o que, sabem? E eu tenho-me obrigado, eu quando dei por ela e comecei a pesar a comida, eu comia nem metade da quantidade de proteína que eu precisava de comer. E desde que eu me comecei a obrigar, por exemplo, na questão das coxas de frango, desde que eu me comecei a obrigar a comer 2 coxas e mesmo assim não atinge, está lá quase, mas não atinge a quantidade certinha de proteína, fica ali aquém um pouquinho. Mas isso já implicaria comer 3 coxas, sabem? Então, pronto, eu como as 2 e eu acho que aquilo ali dá em média 130, 140 gramas, mas depois tenho a parte do osso, pronto, eu tenho que comer então as 100 gramas de proteína. Mas o que eu estava a dizer, desde que eu comecei a ter esse cuidado, a obrigar-me a comer a dose de proteína que eu preciso, se eu fizer um wrap, tentar pôr sempre os 100 gramas de frango, uma carne de vaca 100 gramas, eu não comia, eu acabava por comer do resto. E a carne parece que não... pronto, não sei. E desde que eu tenho esse cuidado, começou a apetecer-me então muito menos vezes aquele petisco. E então pronto, eu tenho tentado equilibrar aqui entre pequeno almoço, lanche, almoço e jantar aqui a questão da proteína. E aqui em relação aos cereais, são os mesmos cereais que eu dei à Yali. Não tem glúten, já agora, são flocos de milho e são da marca nacional, que são dos, aquilo que eu percebi, dos melhores nutricionalmente. E tem os tais trigo puff ou arroz puff. E então, pronto, tenho juntado estes 2, flocos de milho e arroz, e são 3 colheres de sopa destes cereais. Ao lanche, para me dar assim um miminho, eu tenho comprado umas papitas de chocolate, e então eu adiciono assim um pouquinho. Hoje, como pus as pepitas, não pus sementes de girassol, eu costumo pôr sementes de girassol pela crocância. Hoje, como pus assim um bocadinho de pepitas, não pus, adicionei então uma mistura de sementes. Eu tenho um moedor aqui, que é por isso que a Ali está sempre a pedir sementes, porque ela adora fazer assim. E isto tem de chia, papoila, girassol, linhaça, pronto, por aí. Tem uma mistura e eu ralo assim meia dúzia de vezes e adiciono então algumas sementes ao lanche e é isso. Hora de jantar, e são neste momento 6h34 e eu normalmente costumo pôr entre as 6 e 6h30 a começar a fazer, porque eu gosto de estar a jantar às 7,
hoje, porque depois nós vamos fazer a rotina toda da noite e assim, e é para não atrasar, porque a rotina da noite lá fora entre rega, animais, tratar, dar de comer e assim, demora imenso tempo. Hoje, como já tínhamos falado de manhã, vai ser então as coxas de frango que não comemos, porque sobrou uma perna de peru, sobrou uma perninha de peru, e então o Diogo vai comer a perna de peru e as 4 coxas que já estavam descongeladas ficam então 2 para mim, 2 para a Yali. E eu vou fazer com batata doce. Eu tenho arroz de meio-dia porque já sabia que ia fazer batata doce à noite, então já fiz mais para não estar a fazer 2 vezes arroz, porque a Yali não gosta de batata doce, nem batata em geral. Ela quando era pequenina adorava e agora ultimamente não come. É capaz de às vezes lembrar-se e come 1 ou 2 e na mesma refeição lembra-se, não gosto de batata doce, não quero nunca mais. Não é batata doce, é não gosto, não quero batata, não como nunca mais. Pronto, isso é de luas, é uma criança. E então eu já sei que quando faço batata, independentemente de ser doce ou não, tenho que sempre fazer arroz para ela, porque a probabilidade dela comer batata é muito pequena. E o Diogo também não gosta de batata doce. E eu até era para fazer batata normal para o Diogo. No entanto, como tenho muito arroz, ele come arroz. Se quiser um bocado de batata doce, come batata doce também. Se não quiser, tem sempre o arroz, por isso vou só fazer para mim, basicamente, e um bocadinho a mais, só por acaso dele querer. Agora, vocês estão sempre a perguntar como é que eu faço batata doce. Eu sei que há muita gente que quer fazer e não sabe como. E eu adoro, confesso, quando eu experimentei pela primeira vez, eu adorei e agora não quero outra coisa, por isso vou-vos mostrar. Acho que é super simples, é como se fosse uma batata normal, só que para ficar crocante, para o prato ter aquele toque de crocante, eu corto super fininha, basicamente. E pronto, mas eu vou-vos mostrar então como é que eu faço. E eu vou cortar meio, só para vos mostrar como é que eu costumo fazer das 2 maneiras. Depois é aqui um bocadinho ao vosso gosto. Ou seja, se nós cortarmos assim às rodelas, e temos que ter cuidado para cortar mais ou menos todas da mesma largura, apenas para depois estarem a sair todas do forno ao mesmo tempo e não estarmos, por exemplo, a tirar umas agora e depois outras daqui a nada, que é o que me acontece muitas vezes. Pronto, assim vai ficar mais crocante. E depois há como se fosse uma batata normal, em que cortamos, pode ser assim até, eu costumo às vezes cortar aos cubos, quando quero, por exemplo, mais macia, mais molinha, sabem? Dá para ficar na mesma com aquele crocantezinho por fora, mas depois fica mais macia por dentro e fica super boa também. Pronto, eu tempero exatamente igual, eu coloco um fio de azeite, paprika ou pimentão doce, mas o meu acabou, por acaso acho que já comprei, mas ainda não enchi a recarga, acho eu. Mas é igual, pimentão doce ou paprika, noz moscada, adoro, e depois coloco ou tomilho ou alecrim, um dos dois, também fica igualmente bom. Vou colocar tomilho, já está aqui em cima da mesa, foi o que eu usei no frango hoje. E já agora o alecrim também fica super bom no frango assado. E este já está a acabar, por isso assim, olha, já termino. Agora amassajo tudo, ficar um bocadinho uniforme por todas. E agora vai assim para a air fryer. Aqui em relação ao comer, só para terem noção dos tempos, o frango, normalmente umas coxas de frango, eu costumo colocar com 30 minutos a 200 graus se já estiverem descongeladas, ou seja, se já estiverem prontinhas para fazer, a 200 graus 30 minutos e estão ótimas, às vezes até um bocadinho menos. E quando faltar então 15 minutos para terminar o frango, eu coloco a batata doce, que é o suficiente para ela terminar e ficar as duas coisas prontas ao mesmo tempo, porque eu sei que há muita gente que tem dificuldade nestes tempos de air fryer. Olhem, vou aproveitar que estou à espera que o comer passa para tratar aqui destas cebolas. Apanhámos ontem, foi a primeira vez que plantámos cebolas e temos algumas muito jeitosinhas e até grandes e temos algumas assim pequeninas. Mas nós ao tirar, nós tiramos a maioria à mão, mas depois há algumas que saiu a rama, para termos a certeza que tinha lá
levou assim com a sachola, o garfinho, me falha sempre o nome dele. E eu vou separá-las, que é para utilizar estas primeiro. Eu nunca tratei de cebolas, por isso não faço a mínima ideia. Isto que é? Isto sai, não é? Eu posso tirar este verde, provavelmente. Eu só preciso de guardar isto, certo? Acho que sim, não vou guardar isto tudo, porque eu acho que isto agora sai. E eu guardo a cebola assim. Acho que é. Pronto, eu vou tirar agora desta bacia primeiro aquelas que têm dentinhos, que é para eu gastar essas primeiro para não apodrecer, não é? E depois aquelas direitinhas eu vou pôr noutra à parte para gastar depois. Já agora também apanhamos batatas, não sei se conseguem ver, batatas, mas já tínhamos apanhado uma fornalha delas, mas depois tínhamos uma segunda plantação, digamos assim, de batatas e tivemos ontem a apanhar um pouquinho, mas já estávamos todos cansados, então só apanhámos mesmo algumas. Vou então separar as cebolas. De volta, e eu depois não gravei mais nada durante o jantar, nem nada, porque este menino acordou e está acordado desde aí. Entretanto já arrumámos a louça na máquina e assim, e vamos agora fazer então a rotina noturna. Tenho que estar aqui a sacudir, desculpem, porque senão ele chora. E eu vim cá só despedir-me de vocês, espero muito que tenham gostado. Vídeos sobre comida, receitas e assim é uma coisa que me tem pedido cada vez mais pelo Instagram, por isso eu achei que era algo que vocês iriam gostar. Por isso deixem aqui nos comentários aquilo que vocês gostavam de ver, se gostam deste tipo de vídeos, se querem ver mais vídeos neste formato. Eu espero muito então que vocês tenham gostado, como já disse, um grande beijinho, vemo-nos no próximo vídeo.